Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo legal com vocês? Espero que todos estejam bem. Galera, vamos ao nosso encontro de hoje? Tal. Galerinha, nós temos aí o seguinte, ó. Você já vê o tema aí passando aí logo abaixo, não é? Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, certo? E currículo da educação infantil. Tranquilo? Essa parte do currículo da educação infantil vai ser bem similar, bem parecido com o conteúdo sobre BNCC. Embora não sendo um conteúdo de legislação, esse de hoje, inevitavelmente a gente acaba tendo que tocar nesse tema devido ao que aparece nas questões, o que é óbvio, né? Afinal de contas, as questões não são purinhas, assim, unicamente de um conteúdo apenas, e que dá para dividir e dizer, não, isso aqui é só teoria da aprendizagem, não, isso aqui é só psicologia da aprendizagem, ah, não, isso aqui não, isso aqui é legislação, ah, é BNCC, ah, é DCN, ah, é PCN, é RCNEI, não dá, porque pode vir tudo junto, e não tem problema nenhum. Não há erro algum. Tá tudo certo, sem problema algum. Tudo bem? Então, esse encontro de hoje, basicamente, galerinha, nós vamos tratar sobre esses temas, esses dois temas, de uma vez só. Então, as questões que nós vamos resolver, elas estão, elas versarão sobre esses dois temas, tá? De início, eu quero mostrar aí a você, vou já projetar minha tela, para já te mostrar. Aí, estão vendo aí, né? Estão vendo aí. De início, vocês, eu vou projetar aqui, que já estão vendo, duas tabelas que eu confeccionei. Essa é a primeira. Não, essa é a primeira. Essa é a primeira. E tem uma segunda que a gente vai pouco a pouco mostrando com detalhes a vocês. Essas tabelas estão no material digital que você já tem acesso. Você já recebeu, então basta você dar uma olhadinha. Dê um zoom, se ficar pequeno, afinal de contas tem as informações, são informações importantes. Você dá um zoom e fica bem legal para você ver, estudar, arriscar, fazer anotações, fazer o que quiser. Tranquilo? Galera, vejam, nós temos essa primeira tabela aí, vou dar um zoom para ver o que é que fica melhor aí. Pera aí, ó. Pera aí. Nós temos aí o seguinte, ó. Ó, nós temos teorias do desenvolvimento, certo? Teorias do desenvolvimento. Desenvolvimento e aprendizagem, né? Nessa segunda tabela, é mais um foco maior em teorias da aprendizagem, tá certo? Vamos para a primeira tabela aqui, ó. Não vou ler tudo, afinal de contas, vocês conseguem fazer isso em casa. Eu vou só citar alguns pontos que eu considero muito importantes, e a partir deles a gente consegue deslanchar o próximo o conteúdo, né? E que cai entre nós. O mais importante mesmo é resolver as questões. Isso é indispensável. No seu estudo aí, ó, resolva questões, resolva questões, resolva questões. Aparentemente é algo assistemático e às vezes de fato resolver questões sobre temas variados, tal. Parece ser algo
pouco linear e pode ser bem linear, bem não linear, né? E para algumas pessoas pode atrapalhar um pouco ou ser estranho, tal. Mas veja, é o modo que se tem e o que você vai fazer no dia do seu concurso. Então, não adianta você treinar natação se só o que te pedem é uma corrida. Então, o que você tem que treinar é a corrida e não a natação. Tudo bem? Certo? Então, assim, a gente explica um pouco da teoria, mas não é o foco. Temos aí algumas teorias do desenvolvimento, tá certo? Primeira delas, não, atenção, quando eu digo primeira delas, isso não significa que é cronológico, tá? Não é primeiro temporalmente, o que surgiu primeiro. Não, 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 não é isso. Primeira só porque eu trouxe é, nessa organização, tá bom? Que é a teoria do behaviorismo. Galera, toda vida que você ouvir, ler algo tipo sobre behaviorismo, é só você lembrar da ideia quando se fala em comportamento. Behaviorismo nada mais é do que a ideia que se tem quando se fala em comportamento. Comportamento, condicionamento. Vou apagar aqui que ficou muito grande. Só um momentinho. Ó, toda vida que você ouvir falar em behaviorismo, é só você lembrar do comportamento, certo? O comportamento, ele vai ser a chave a partir de um condicionamento do comportamento que vai ser a chave para o aprendizado. Então, sabe aquela ideia de que você tem que treinar, treinar, repetir, repetir a exaustão para que algo se transforme em algo tão natural que você consiga fazer sem nem pensar, consiga fazer meio que no automático, tá certo? Então, assim, outra coisa, para o behaviorismo, existem os condicionamentos, os estímulos, preste bem atenção, ó, para provocar respostas, certo? Ou seja, vou dar um exemplo prático disso aqui. É, toda vida que a minha cadelinha escuta alguém tocar na correntinha dela, na coleirinha dela, que eu uso, ela já fica doida para passear. O que que tem a ver a coleira com o passeio? É porque ela associou que toda vida que eu pego a coleira é porque é senão que eu vou sair com ela. Tudo bem? Ou seja, o estímulo é um estímulo sonoro. Sim, ela não precisa ver. Se ela ouvir lá do canil dela, lá do espacinho dela, se ela ouvir, ela já vai, eu já noto que ela já fica agitada, certo? E assim por diante. Do mesmo jeito era quando ela era filhotinha, eu estava tentando ensiná-la, né, alguns truques, algum instrumento básico. E quando eu pedia patinha e ela entendia o que era o estímulo que eu colocava a mão na frente dela, quando ela entendeu que era para pôr a patinha dela em cima da minha mão, certo? E ela ganhava um reforço positivo, seja um petisco, seja um carinho, seja algo do tipo, seja atenção, então ela respondia prontamente a esse estímulo. E assim, galera, mas você só deu exemplo de animal. O ser humano também funciona assim, tá? Para a teoria do behaviorismo, o ser humano ele funciona a partir desses estímulos, a partir de certos estímulos
de modo que a sua aprendizagem, a aprendizagem do ser humano, ela sempre vai ser condicionada pelo estímulo e a resposta ao estímulo. Então, quanto mais aguçada for a resposta ao estímulo, mais automática, mais tranquila, mais natural será. Certo? Vou dar um exemplo do que seria isso para o ser humano. Sabe aqueles antigos caderninhos de caligrafia? O que é que se fazia ali? O que é que se fazia ali? Treinar ao máximo, repetir, repetir a mesma coisa, a mesma letra, 100 vezes, 200 vezes, até chegar ao ponto que aquilo você vai conseguir fazer o mesmo tracejado, o mesmo desenho, sem precisar daquelas linhas pontilhadas que tinham lá naquele caderninho. Bom? Tranquilo? Atenção, e isso não é só para aprendizagem, tá, galera? É para qualquer coisa. E não só para algo positivo, pode ser para algo negativo. Tudo bem? Algo negativo também funciona, não necessariamente para algo bom, positivo. Na verdade, se você for olhar bem, alguns traumas que as pessoas têm, que nós temos, que alguém possa ter, alguns traumas se dão por isso. De tanto você vê algo, você, em vez algo te acontece, algo que te impacta, e toda vida que você vê algo daquele tipo, ou ouve ou sente, você já lembra, já rememora aquilo que aconteceu em um determinado dia, certo? Vamos lá, galerinha. Ó, famosa teoria cognitiva de Piaget, Jean Piaget. Vejam, aqui não é novidade para ninguém, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já estudou isso aqui, tá certo? Veja só, além do desenvolvimento, que isso a gente vai tratar em outro momento, além das fases do desenvolvimento que Piaget elaborou, certo? Todas aquelas fases da criança, do bebê até o adolescente, ele percebeu uma coisa interessante, que essas fases elas ocorrem, porém elas precisam de uma interação com o ambiente, certo? Tranquilo? Por mais que o ser humano tenha esquemas, estruturas mentais para o aprendizado, esse aprendizado não ocorre sozinho, só porque se tem as estruturas. É como se dissesse assim: ah, eu tenho um conjunto de panelas perfeito, novinho, aqui em casa. Significa que eu já tenho almoço? Não. Significa que eu tenho só as panelas, tá? Mas que o almoço pode ser cozinhado, pode ser feito nessas panelas. Não necessariamente será. Tudo bem? Muito simples, não vou perder muito tempo aqui. É, teoria da aprendizagem construtivista. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui. Também de Piaget, foi a que eu acabei de falar, e vocês ouviram também bastante falar sobre Vygotsky, certo? Com a teoria construtivista ou socioconstrutivista. Qual a diferença entre Piaget e Vygotsky aqui? É que Piaget ele dá uma ênfase ao modo como o ser humano aprende, certo? É um processo natural, mais biológico, tá bom? Das nossas estruturas mentais. Enquanto que Vygotsky ele foca o enfoque da teoria de Lev Vygotsky é exatamente na relação do aluno, do indivíduo, do sujeito com o ambiente e com os outros sujeitos, certo? Então, já viram isso aqui de sobremodo. Em outro momento, em outra aula, nós abordaremos isso com mais detalhes, tá? Não vou fazer isso agora porque não é nosso objetivo. Pelo menos não nesse, tá bom? Tranquilo? Trouxe essas três aqui nessa primeira tabela. Bom?
Essa segunda tabela, preste bem atenção. Ixi, ficou muito grande, né? Ó, essa segunda tabela eu trouxe Gestalt, é, cognitiva, que seria cognitiva, que seria a abordagem de Piaget e um pouco de Vygotsky, construtivista, algo daquele tipo. Só que essa segunda tabela é mais questão de aprendizagem. Nessa primeira, ela está mais ligada ao desenvolvimento. É a mesma coisa? Não exatamente. Aqui são coisas específicas. Bom, então, Gestalt cognitiva ou cognitivista, behaviorista, aprendizagem significativa e inteligências funcionais. Bem rapidinho cada uma delas, tá? A Gestalt é aquela em que percebe que o todo é maior do que a soma das partes. Vou dar um exemplo. Quando você olha para uma zebra, você não vai dizer, é uma figura que é branca com manchas pretas ou listras pretas. Quando você olha para uma zebra, mesmo que seja um desenho, mesmo que seja uma imagem, você não olha para ela e responde assim, dizendo as partes. Você diz, isso é uma zebra. Mas veja, aquilo não é uma zebra. Ele é um desenho, claro. Só que a gente já entende todo o contexto de uma vez só e diz, isso é uma zebra. Tá? Vou dar um exemplo. Sabe aquelas, não sei se vocês já viram, mas Facebook, Instagram, tem muito disso, que é aqueles textos que são letras e números ao mesmo tempo. Por exemplo, um A maiúsculo que seria um 4, um S que seria um 5, e há uma mistura intencional entre letra e número, de modo que começa só com letras e daqui a pouco tem uma mistura enorme de letra e número. No início parece ser difícil ler, mas depois o nosso cérebro já condiciona, já é condicionado, vai e percebe a lógica interna que existe naquele texto. De modo que no final do texto você já está lendo fluentemente, mesmo sendo letras e números juntas. Se você fosse observar as partes, isso não faria sentido nenhum, porque letra e número não daria certo. Por exemplo, trocar o O pelo zero, algo desse tipo. O I maiúsculo o I pelo 1, ou algo do tipo, tá certo? Então, assim, o nosso cérebro, ele consegue organizar essas informações de um modo quase que automático. Então, o todo é maior do que as partes. Bom, outra coisa, algumas imagens, alguns textos ligados à lógica, ligados ao raciocínio lógico, certo? Se dão, na maioria das vezes, por uma resolução de problemas que ocorre de forma súbita, como vem dizendo aqui, ó, de uma vez só, e não parte por parte. Parece mais como uma intuição, não algo que você vai raciocinando pouco a pouco, mas algo que parece que chega à tua mente de uma vez só. Tipo, vou dar um exemplo. Quem nunca estava lá encucado com uma questão de matemática para resolver quando você era jovem, né? Quando você estava lá na escola, e uma questão que você não estava saindo do canto já fazia tempo, e nada de resolver a questão, e de repente você desistiu, foi para outra questão, ou foi estudar outra coisa, ou foi fazer outra coisa, e de repente a resposta apareceu na sua mente, certo? Então é mais ou menos isso. A cognitiva, não tem segredo, é aquilo que todo mundo já estudou bastante com Jean Piaget e Vygotsky, principalmente Jean Piaget, tá certo? Behaviorista, a ideia do comportamento, estímulo-resposta. Já falei a vocês na tabela primeira. Tem a
aprendizagem significativa de Ausubel, que é que percebe o seguinte, que o conhecimento ele é muito mais efetivo quando ele tem um significado, ou quando ele tem uma relação com os saberes que eu já trago comigo. Ou seja, até em questão de interesse por algo, por algum conteúdo, por algum tema, por uma abordagem, vai ser muito mais forte quando eu tenho um significado próprio, quando aquilo me significa algo além do que o que realmente significa. Por exemplo, imagine você ter que aprender, sei lá, regra de três, se você não tem o menor interesse de responder ou de resolver uma regra de três. Agora você imagine outra pessoa, uma pessoa diferente, que além de ser importante aprender regra de três, essa pessoa ela tem uma atividade prática que ela necessita da regra de três para resolver seus problemas. Eu aposto que essa pessoa que precisa resolver os problemas utilizando regra de três vai aprender regra de três com muito mais facilidade e com muito mais significado. E vai ser muito menos cansativo. Porque ela associou, preste bem atenção, fez uma ligação entre aquilo que ela tem que aprender agora com outras coisas que ela já sabia, que ela tinha interesse, de modo que essas coisas todas se conectam. Elas vão se encaixando. Tudo bem? E quanto menos sentido aquilo faz para o indivíduo, pior de aprender. Pior de aprender. Ou seja, esse aprendizado vai, de um modo ou de outro, aparecer, apresentar-se como uma imposição e não exatamente como algo interessante de se estudar, tá? De se saber, de se procurar. Então, assim, essa aprendizagem significativa, ela está totalmente ligada, galera, ao significado que o indivíduo acha para aquele objeto, ou para aquela teoria, ou para aquele conjunto de formas. E quanto menos significado se encontra para aprender, para estudar ou para fazer qualquer coisa, pior é. Então, dentro daquela perspectiva que eu já até tinha dito a vocês sobre inteligências múltiplas, não, que vai ser o próximo. Dentro daquela perspectiva de metodologias ativas da aprendizagem, essa aprendizagem significativa, ela tem que estar muito presente. De modo que eu só consigo ter uma metodologia ativa, onde o meu aluno ele é protagonista do próprio aprendizado, onde o meu aluno ele tem interesse em aprender, ele gosta de aprender, ele quer aprender, certo? E ele pode até repassar ou conversar, compartilhar o que ele aprendeu ou o que ele está aprendendo com os outros. Então vira uma comunidade, tá? Isso só é possível se a aprendizagem ela é significativa. Não é significativa, desista, já era. Vamos lá. Inteligências funcionais é o que ultimamente estava em voga. Até um tempo atrás isso era bem famoso, não que não seja hoje, tá? Mas tinha uma força muito grande quando quando se falava de inteligências múltiplas, que não existe apenas um tipo de inteligência, essa inteligência cognitiva, linguística, lógica, e existiam várias inteligências. Então, alguém que era muito ruim em um tipo de inteligência, a mais cobrada, a mais usual, talvez fosse um gênio em outra. Então, existe toda essa relação dessas inteligências, que são múltiplas, que ocorrem de vários modos, com várias intensidades, vários graus. Então, resta ao indivíduo compreender qual tem mais aptidão e os sistemas de ensino serem mais sensíveis ou mais flexíveis à existência e à expressão
dessas diversas inteligências. Tranquilo? Então tá aí, ó. Você pode ler isso aí com mais atenção, cuidado, mais detalhadamente, com maior detalhe, porque você já tem aí esse material digital, tá bom? Vamos para as questões, galera? Bora para as questões? Vamos lá, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para ficar legal para vocês. Deixa eu tirar mais um pouco do zoom. Ainda tá ruim. Vamos lá. Acho que agora ficou legal, né? Pronto. Beleza. Nós temos aí algumas questões, a gente vai resolvendo algumas questões, lembrando que esse tema é exatamente sobre teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e currículo da educação infantil. Não percam isso de vista, porque vocês vão ver algumas questões que elas estarão ligadas ao currículo, a algo próximo à legislação, e você pode achar estranho, porque o que eu expliquei naquelas tabelas não tem a ver, certo? São dois conteúdos importantes unidos em um único encontro, em uma única aula. Tranquilo? Vamos à questão 1. Bora lá? Vamos. Questão 1. Vamos lá. Sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, divulgados pela BNCC, analise as assertivas abaixo. Peraí, mas não é sobre currículo da educação infantil? Oxe, e você ia buscar a questão de currículo aonde? Fora das DCNs? Fora da BNCC? Fora dos PCNs? Claro que não, né? Então, por isso que eu disse a vocês anteriormente que, embora que não seja um conteúdo sobre legislação, acaba sendo. Vamos aqui, ó. Vamos julgar se é verdadeiro ou se é falso. Eu posso confiar em cada uma dessa? Claro que não, não posso. Porque está me pedindo exatamente para julgar a veracidade ou a falsidade de uma assertiva. Então vamos lá. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Isso é verdadeiro ou é falso? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Galera, isso é verdadeiro. Lembre-se, um dos direitos é exatamente o conviver, certo? Veja, aqui vão ter quantas? Quatro afirmativas, não é? São seis direitos. Vamos ver se vai ser um para cada um. Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. A dois aqui, a segunda. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Tem alguma coisa de estranho aqui? Tem algo absurdo? Tem algo que salta aos olhos e diz assim: não, isso está errado? Não. Então, muito possivelmente, isso é verdadeiro também. Tá? Vamos para a terceira. E brincar, e lembre-se, ó, brincar é outro direito de aprendizagem e desenvolvimento. Dos seis, esse é um. Lembre-se, o brincar aqui ele entra na educação formal, viu? Não é brincar como é, não tem o que se fazer, então a criança fica só brincando. Não. É dentro da brincadeira, da simples brincadeira,
que o conteúdo, que a formação se dá, certo? Então vamos lá, muito simples, né? Vamos para a terceira. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Correto? Bem, não tem nada de estranho aqui. E lembre-se, explorar é outro direito de aprendizagem. Então, verdadeiro. Bem, temos algum que começa com as três verdadeiras? A única que já tem só as duas primeiras como verdadeiras já é a B. E tudo tem que ser verdadeiro. Vamos ver se essa última, vamos ver se essa última aqui, se ela for verdadeira, confirma a letra B. Vamos ver? Bora lá. Expressar é um direito de aprendizagem? Sim. É um direito? Sim. Vamos lá. Expressar, no caso é expressar-se, né? Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Correto. Ou seja, verdadeiro, alternativa correta, letra B. Muito simples. Eu acho que essa questão até eu resolvi com vocês aí na aula sobre BNCC. Vamos para dois. Estão vendo aí a dois? Espera aí. Pronto. Vamos lá. Trabalhar como docente na educação infantil implica lidar e ter consciência das especificidades de atuação nessa etapa formativa, que se relacionam às funções social, política e pedagógica das instituições educativas. Sobre as funções docentes, analise os itens. Sobre as funções docentes, analise os itens. Vamos lá, o que é que se quer? Função docente. Características dessas funções docentes. Ok, vamos lá. 1. Acolher para educar e cuidar crianças entre 0 e 5 anos. Por que 0 e 5 anos? 0 e 5 anos é educação infantil. Compartilhando com as famílias o processo de formação da criança, correto? Formação da criança pequena em sua integralidade. Isso aqui é corretíssimo, tá? Mas é corretíssimo mesmo. Correto. 2. Colaborar para a construção da autonomia e de valores como solidariedade e o respeito ao bem comum, o aprendizado do convívio com as diferentes culturas, identidades e singularidades. Tem algo de estranho aqui? Não. Então, parece estar certo. Mas vamos ver aqui a 3. Contribuir para que meninos e meninas usufruam, desde pequenos, de seus direitos sociais e políticos, correto? Como a participação e a criticidade, tendo em vista a sua formação na cidadania. Essa 3 está correta, galera. Essa 3 está correta. 4. Ser um lugar privilegiado. Atenção, funções docentes, hein? Ser um lugar privilegiado
de convivência entre crianças e de ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Correto também. Nada de estranho, nada de absurdo. Bem, nós temos o que aí? A 2. Tem como ser. Eita, tem como ser 1, 3 e 4? Tem. Vamos ler a 2 de novo. Colaborar para a construção da autonomia, isso aqui está correto. E de valores como solidariedade e o respeito ao bem comum. O aprendizado do convívio com as diferentes culturas, identidades e singularidades. Isso aqui está certo. Colaborar para a construção, função docente. Logo, eita danado, se não fosse a 2, seria C, hein? No entanto, tudo está certo. Letra B de bola. Vamos para 3. Bora para 3. Vamos lá, né? 3. Também para a educação infantil. A questão central para as teorias do currículo é saber qual conhecimento deve ser ensinado às novas gerações em determinado momento histórico. Assim, apesar de o currículo da educação infantil. Não, peraí. Assim, pensar no currículo da educação infantil implica questionar e definir quais práticas, experiências, saberes e conhecimentos devem ser aprendidos pelas crianças de 0 a 5 anos de idade. Correta a idade está correta. De modo a promover o seu desenvolvimento integral. Correto. A seleção de práticas, experiências, saberes e conhecimentos que devem ser aprendidos pelas crianças na educação infantil, de acordo com a perspectiva ética e crítica do currículo. Vamos lá. O que é que vocês acham aí? Vamos ver, né? Ó, seleção de práticas, experiências, saberes e conhecimentos que devem ser aprendidos pelas crianças na educação infantil, de acordo com a perspectiva ética e crítica do currículo. Vamos ver aqui o que tem de errado, de estranho aqui nesse negócio. Bora lá. Eita. Peraí, vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Ignora os contextos sociais das crianças. Galera, essa palavra ignora tá errado, tá? Leva em consideração, considera os contextos. B. Reprime as curiosidades das crianças pelo seu corpo. Não. Não é reprimir, não, tá? Errado. Não é reprimir. É acompanhar, tá? Já que tem a curiosidade, e é uma curiosidade natural, tem que ser acompanhado de perto. Não significa que tem que reprimir. Até mesmo que se fosse a partir de uma perspectiva psicanalista, essa repressão iria dar vazão a outras ações, a outros efeitos, que nem sempre são o que se quer, ou quase nunca, né? O que se deseja, o que seria saudável. C. Desestimula a participação dos responsáveis em eventos e atividades. Oxente. Deveria ser estimula. Primeira palavra está anulando aí a alternativa, né? D. Incentiva atitudes e comportamentos igualitários. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. A resposta certa é essa daqui, ó. Letra D. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não gostei disso aqui. E vou dizer por quê. Vou até marcar. Esse comportamentos igualitários aqui, galera, isso aqui é um problema. Certo? Ah, Bel, então não vou marcar nenhuma? Não, a resposta para ser marcada é essa D. Certo?
Agora, preste atenção, nem sempre a resposta correta é aquela que você marcaria com todo. Ai, é essa a resposta perfeita. Não. Pode acontecer de ser uma como essa, em que a resposta ela não te agrada e que você acha que tem um probleminha nela. Só que quando você compara com as outras alternativas, ela é a menos feia, tá? Então, é exatamente a letra D, essa que você tem que marcar mesmo. Mas essa parte que eu deixei aqui de amarelo é estranho, tá certo? Se houvesse uma alternativa E e viesse melhor, eu marcaria E. Mas já que não tem E, tem só até a D, é ela mesmo. 4. O referencial curricular nacional para a educação infantil define dois âmbitos de experiências: formação pessoal e social, formação pessoal e social, e a segunda, conhecimento de mundo. Dois âmbitos de experiências. Quais são esses dois âmbitos? Formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Esta organização possui um caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência, em sua prática educativa, de que a construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global, e que há interrelações entre os diferentes âmbitos a serem trabalhados com as crianças. No âmbito da formação pessoal e social, veja, no primeiro âmbito aqui que o texto citou. Ah, Bel, mas eu não estudei o RCNEI. Essa é uma questão, galera, que pediu aqui o referencial curricular nacional para a educação infantil, tá? O RCNEI, tá? RCNEI, tá bom? Ah, eu nunca estudei isso aqui. Galera, isso aqui é um documento, se não me falha a memória, de 1998. Tem alguns volumes disso aqui. Veja, muito antes de sair, 10 anos antes de sair as DCNs, a DCNEI, né? As DCNs para a educação infantil, antes de sair BNCC, tá? Então, assim, é antigo, mas pode estar presente. Agora, dificilmente vai vir uma questão onde peça algo detalhado sobre RCNEI. Eu ainda não vi com frequência. Na verdade, eu nunca vi uma questão que pedisse, uma questão atual, certo? Não estou falando de uma questão mais antiga, uma questão atual que exigisse um conhecimento mais apurado sobre o RCNEI. Bora lá. E aqui, galera, já deu, né? Diz quais são os dois âmbitos. Se você não soubesse nada, não teria problema nenhum. Você iria só se apropriar, se utilizar do que está sendo dito aqui. O que não teria, o que não haveria problema algum, certo? Ou seja, o que está sendo dito nesse parágrafo, você pode muito bem se apropriar, dado que não está pedindo para julgar a veracidade ou falsidade. Então vamos aqui, ó. No âmbito da formação pessoal, o que é que a questão quer? O que é que a questão quer? O âmbito da formação pessoal e social. Ou seja, o primeiro desse aqui. O primeiro dos dois âmbitos que a própria questão citou. Vamos lá. Refere-se à criança e ao domínio da língua falada e escrita, aos princípios matemáticos, à, à noção de espaço e tempo, aos princípios científicos, ao convívio. Olha aqui a pegadinha. Ao convívio, além, ó, peraí, científicos, além do convívio
eu botar aqui a canetinha. Peraí. O lápis. Quer dizer. Ao convívio, além do convívio com a arte e a estética. Além disso, é nesse âmbito que ocorre a alfabetização dos alunos. Me diga uma coisa: o âmbito da formação pessoal e social engloba exatamente isso aqui, em sua totalidade? Não. Por que não? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. E qual é esse motivo? Deixa eu deixar mais fino aqui essa caneta. E qual é o motivo? Veja, aqui nessa A só estão enfatizados o desenvolvimento, a formação pessoal. O que é dito aqui nessa alternativa A é só formação pessoal e cognitiva. De modo que quando teria que falar sobre convívio, não cita convívio com o outro ou com os outros, e sim convívio com a arte e a estética. Então, é isso que faz não ser essa A. Embora que essa A, galera, não esteja errada, ela só não expressa de maneira mais completa o que seria a formação pessoal e social. Tudo bem? Vamos a B. B. Ao oferecimento ao estudante o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Olha só, galera, já disse isso em outro momento, mas torno a repetir. O domínio, o domínio, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Preste bem atenção. Espera aí. O domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Preste bem atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui é função da formação do ensino fundamental, tá? Do ensino fundamental. Não tem relação direta com a educação infantil, embora que isso não esteja errado. Ao oferecimento ao estudante o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, além de auxiliar na compreensão do ambiente social, político, das artes e dos valores básicos da sociedade. Veja, muita gente poderia marcar essa daí. Por quê? Porque fala de sociedade, fala da formação pessoal. No entanto, esquece-se, por exemplo, que o domínio da leitura, da escrita e do cálculo não acontece na educação infantil. Mas você poderia dizer, mas Abel começa na educação infantil. Afinal de contas, o processo de leitura e de escrita já começa na educação infantil. Aí eu digo, é verdade. Só que não tem a necessidade, o desejo ou a função de que na educação infantil já se tenha o domínio disso. Lembre-se que a educação infantil, tecnicamente, vai até os 5 anos de idade. 6 anos de idade, a criança já estará no ensino fundamental. E outra coisa, a educação infantil não é requisito para chegar ao ensino fundamental. Então, se uma criança chegou à escola, nunca foi matriculada, depois dos aos 6 anos de idade ou depois dos 6 anos de idade, essa criança ela não vai para a educação infantil. Ela vai para o ensino fundamental, certo? O ensino fundamental não é, ou a educação infantil não é pré-requisito para o fundamental, enquanto que o ensino fundamental é pré-requisito para ir para o médio. Tudo bem? Tá certo? Se essa questão estivesse falando sobre ensino fundamental, poderia estar até correto. C. Ao foco no desenvolvimento linguístico e lógico-matemático. Olha que coisa.
que são muito importantes para a criança chegue ao ensino fundamental com as bases para lidar com os conteúdos científicos tradicionais. Galera, essa C, ela guarda alguns probleminhas sutis, mas são problemas, são erros que você tem que ficar ligado, certo? Lembre-se, é âmbito da formação, ó, âmbito da formação pessoal e social. Nessa C, só fala de formação pessoal, tá? E dizendo que o foco no desenvolvimento linguístico, lógico e matemático são importantes para que a criança chegue ao fundamental, tal, tal, tal. Galera, o foco não é nisso, não é tão somente nisso. Inicia-se nisso sim, mas não é tão somente isso. Lembre-se que uma criança na educação infantil, ela, a partir dos direitos de desenvolvimento e aprendizagem, ela participa de outras funções, ela é iniciada, ela convive com os outros, participa da formação individual e do grupo a partir da brincadeira, da expressão, tá? De modo que tenha contato com o mundo físico, social. Então, o foco não é exatamente linguístico e lógico-matemático, tá certo? Se isso aqui fosse algo relacionado à pedagogia tradicional, poderia ser, mas mesmo assim ainda não seria, porque a questão aqui é sobre a educação infantil, tá bom? Então, fora que o seguinte, ó, as bases para lidar com os conteúdos científicos tradicionais. Tome cuidado, quando aparecer assim algo catedrático assim, ó, conteúdos científicos tradicionais, tomem cuidado. A chance de estar errado é muito grande. Vamos para D? Vamos lá. D. As experiências que favorecem prioritariamente a construção do sujeito. Pretende-se que as crianças aprendam a conviver, a ser e estar com os outros e consigo mesmas, em uma atitude básica de aceitação, de respeito, de confiança e abarca o eixo do trabalho denominado identidade e autonomia. Parece estar correta? Tem algo estranho aí? Tem algo feio? Tem algo que salta aos olhos e que não esteja legal? De que não está legal? Ei, a mim não salta. A mim tá beleza, tá até bonitinha. Vamos deixar essa de lado, vamos ler a E para ver. Bem, se A, B, C não estão certas, só pode ser agora ou D ou E. Então vamos ler a E. As necessidades de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. E aí? Galera, essa E tá errada? Essa E tá errada? Não, ela não está errada. Vamos marcar E? Também não. Por que não? Veja, essa E, galerinha, essa E guarda a mesma tônica, o mesmo indício, a mesma coisa da A. Ou seja, se eu não marquei a A, porque na A só encontra-se formação pessoal, se eu não marquei a A por isso, eu também não posso marcar a letra E. Também não posso marcar a letra E. Pelo mesmo motivo. Nessa letra E, só se fala
tônica dela é de desenvolvimento do educando, segurando uma formação indispensável. Ah, Bel, mas falou aqui, ó, exercício da cidadania. Veja, esse exercício da cidadania, ó, ainda assim é pessoal. Ainda assim é pessoal. As regras de boa vizinhança, as regras de boa convivência são formação pessoal. Eu não preciso estar imerso em um grupo, em uma sociedade, para entender essas regrinhas básicas. Tipo, licença, obrigado, por favor, desculpe, por gentileza, com licença. Não! Uma criança que não convive com outras crianças ou com adultos poderia muito bem aprender isso. Talvez nunca utilizar, tá certo? E aqui, ó, o final, ó, e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Também formação pessoal. Logo, a única alternativa que guarda uma correlação com a formação pessoal e social é a letra D de dado. Tudo bem? Muito simples, né? Vamos para 5. Bora para 5. Vamos ver aqui o que é que tem nas 5. Ter clareza a respeito dos direitos da criança e de uma concepção de infância, como também da educação infantil, é um fator importante para o planejamento docente. Ok. Nesse sentido, atenção, ó, ter clareza a respeito dos direitos da criança, que é a tônica, ó. Ter clareza dos direitos da criança e de uma concepção de infância, como também da educação infantil, é um fator importante para o planejamento docente. Nesse sentido, é incorreto. É incorreto. O que é que se quer? O que está errado. O que é estranho. Ou seja, é marcar o que é errado. O que está estranho. Olha aí, ó. Veja. Lá na 5, ó. Vamos ver aqui? Vamos lá. Vamos procurar aqui nessas alternativas o que é estranho, o que está errado. Tudo bem? Vamos lá. A. O que é que tem na A? O ambiente educativo cumpre um papel fundamental na integração das experiências infantis e não se restringe somente aos aspectos físicos e materiais. Integração das experiências. Galera, isso aqui tá certo? Ah, não, eu pulei, né? Eu fui direto para B. Não, não, desculpem, galera. Vamos aqui para A. É a A. Aqui, ó. Aqui, ó. Para planejar o seu trabalho, é importante que o professor conheça o grupo de crianças. Avaliação diagnóstica. Seus interesses, seu desenvolvimento e grau de autonomia. Isso aqui está correto. Corretíssimo. Galera, isso aqui nada mais é, veja só, para planejar o trabalho é necessário que o professor conheça o grupo de crianças. E como é que o professor vai conhecer o grupo de crianças antes de planejar? Aí é que tá. São vários planejamentos que o professor faz durante sua atuação. E o planejamento para a atuação de fato é precedido por um tipo de avaliação. E que avaliação é essa, galera?
avaliação, avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica. E o que é que faz essa avaliação? Oxi, o próprio nome está dizendo. Faz um diagnóstico das pessoas que estão diante de mim, do grupo, dos anseios, dos desejos, das dificuldades, das virtudes, de tudo. Do que vai ser mais fácil trabalhar, do que vai ser mais difícil trabalhar, o que é eficaz, do que não é. Ou seja, essa ata correta. Pronto, já podemos marcar A e seguir adiante? Podemos marcar A? Não, porque a questão 5 está pedindo o que é incorreto, não o que é correto. B. O ambiente educativo cumpre um papel fundamental na integração das experiências infantis e não se restringe somente aos aspectos físicos e materiais. Tem algo estranho aqui, galera? Tem algo estranho nisso aqui? À minha vista, não. Isso aqui está correto. Eu acho que não gera dúvida isso aqui, né? Tá bem claro. Vamos ver a C? Bora ver a C aí, ó. A própria rotina pedagógica deve compreender de forma integrada ações de cuidado e de educação da criança. O que é que tem de errado nessa C? Fale sério. O que é que tem de errado nessa C? Vocês conseguem ver alguma coisa de errado nessa C? Não? Eu também não. Correto. Correta a letra C. Vamos ver aqui a D. O professor deve criar condições para as técnicas, os métodos e os processos de ensino que tenham uma visibilidade maior do que a o que é um que tem, peraí, os processos de ensino tenham uma visibilidade maior do que a aprendizagem da criança, pois essa é uma consequência lógica da ação do adulto. Vamos ver aqui, ó. De novo. O professor deve criar condições para que as técnicas, os métodos e os processos de ensino tenham uma visibilidade maior do que a aprendizagem da criança. Gente, não, isso daqui, galera, ó, não, tá de brincadeira. Eu não acredito nisso. Ó, isso aqui é um absurdo, olha, visibilidade maior do que a aprendizagem da criança, claro. Pois essa é uma consequência lógica da ação do adulto, viu? Essa aqui é errada, galera. Pelo amor de Deus, vamos ver se a é. Vamos ver se a é pior do que essa. Vamos lá. É. O professor deve se responsabilizar pela criação de bons contextos de mediação entre as crianças, seu entorno social e os diferentes elementos da cultura. Galera, isso aqui tá corretíssimo. Tá lindo, tá legal, tá bonito, cheiroso e formoso. Olha aí. Logo, a alternativa D é a alternativa errada, é a alternativa que deve ser marcada, já que está pedindo a incorreta. Vamos lá? Vamos para 6? Vamos para 6, né? Bora lá. Outra sobre RCNEI? Outra sobre RCNEI. Vamos lá, vamos. Bora lá. Opa, foi demais, hein? Beleza. Vamos lá, galerinha. É... 23, hein? De acordo com o referencial curricular nacional para a educação infantil, por exemplo, tendo um ambiente onde as práticas privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções que compreendem a criança pequena como carente, frágil, dependente e passiva, o que levam à construção de procedimentos e rotinas
rígidas, dependentes todo o tempo da ação direta do adulto. Vamos lá. Marque a alternativa correta em que se denota uma consequência do ambiente acima descrito para as crianças. Vamos lá. O que é que está sendo dito aqui? Ó? De novo, ó, preste atenção nesse texto. Afinal de contas, a resolução dessa questão depende desse texto. Vamos lá. De acordo com o referencial curricular nacional para a educação infantil, por exemplo, tendo um ambiente onde as práticas privilegiam os cuidados físicos, atenção, onde haja o privilégio de cuidados físicos, partindo de. Vou mudar essa cor aqui, peraí, para não dizer que isso aqui está. Mudar essa cor, peraí. Botar amarelo. Práticas que privilegiam os cuidados físicos, partindo de concepções que compreendem a criança pequena como carente, frágil, dependente e passiva, o que levam à construção de procedimentos e rotinas rígidas. Claro, porque, veja, se as práticas educativas da educação infantil têm o privilégio de cuidados físicos, se forem somente isso, é claro que você vai perceber que a criança é frágil, carente, dependente e passiva. Principalmente bebês que estão na creche, lógico, e crianças bem pequenas. Abel, de onde é essa nomenclatura? Essa nomenclatura eu estou tirando da BNCC, certo? E ainda as crianças pequenas, como é o caso daquelas que estão na pré-escola, 4 e 5 anos, elas têm uma dependência enorme do ponto de vista físico, certo? O que levam, olha aqui, ó, olha o que a questão, o que o texto vem dizendo. O que levam à construção de procedimentos e rotinas rígidas, dependentes o tempo, todo o tempo da ação direta do adulto. Claro, se o privilégio é na ação ou no cuidado físico, é claro que o adulto sempre vai ter que ficar ali em cima, vitrado na criança. Lógico, certo? Se o privilégio é esse. Agora vamos lá. Marque a alternativa correta em que se denota uma consequência do ambiente acima descrito. Veja, foi descrito o que aqui? Um ambiente rígido por meio ou porque o privilégio foi dado a condições físicas, ao cuidado físico. Se é assim, se é assim, é, para as crianças. Então aqui, períodos curtos de espera entre o cuidado e outro, mantendo a singularidade e a individualidade para cada criança, individualidade de cada criança sendo respeitada. Galera, não. Períodos curtos. Veja, galera, atenção. Essa é a questão que você precisa entender o que está sendo dito no texto. Não exatamente o que você concorda, mas o que está sendo dito. Me diga uma coisa: se há o privilégio dos cuidados físicos, esses períodos do cuidado entre um e outro são períodos curtos ou períodos longos? Hã? E se as rotinas são rígidas, como está dizendo aqui no texto? É claro que os períodos não são curtos, são longos de espera. Veja só, entre um cuidado e outro. E não mantém a singularidade e individualidade de cada criança. Errado isso aqui. B. É, períodos curtos de espera entre um cuidado e outro, sem que a singularidade e individualidade de cada criança seja respeitada. Ó, veja só.
essa segunda parte, galera, veja, essa primeira tá errada pelo da B, tá? Pelo mesmo motivo da A, pelo mesmo motivo da A, essa primeira parte da B tá errada. Agora, essa segunda parte essa segunda parte da, da B tá correta, ó. Sem que, sem que a singularidade e individualidade de cada criança seja respeitada. Essa segunda parte está correta. Veja, na A, as duas partes estão erradas, ó. Na A, as duas partes estão erradas, ó. Ó o que tem na A. Vamos voltar aqui a A só para a gente comparar uma com a outra. Olha só o que tem aqui, ó. Mantendo a singularidade e a individualidade de cada criança. Isso aqui está errado. Porque não mantém, não dá, é impossível de manter isso aqui. Se o privilégio é em cuidados físicos, não tem como distinguir, não tem como avaliar, não tem como trabalhar com os indivíduos separadamente, partindo de suas necessidades, aptidões e tal. Não dá. Olha só a B. A B iniciou errado como a A e terminou certo. Tudo bem? Olha só o que tem na C. Essa questão é até interessante, tá? Dá até para você comparar um com a outra, porque é a mesma resposta, é o mesmo tipo de resposta, só mudando o sentido nas alternativas. Então vamos aí, a C. A C. Vamos lá, na C. Períodos longos de espera entre um cuidado e outro. Ora, se nós dissemos que A e B, essa parte de períodos curtos de espera está errado, logo o contrário tem que estar certo. Períodos longos de espera entre um cuidado e outro. Isso aqui está correto. Vamos ver a segunda parte. Sem que a singularidade e individualidade de cada criança seja respeitada. Isso aqui também está correto. Abel, é isso que se quer? Não, não é isso que a gente quer. Não é isso o ideal. A gente está tomando por referência o que foi dito no texto, tá certo? Isso aqui nada mais é do que uma interpretação do texto. Não é que se quer fazer isso, tá bom? Não é que não se quer respeitar a singularidade, a individualidade do indivíduo. Não, se quer. O problema ou a questão aqui é que tem que ser analisada pelo viés do texto. A letra C está totalmente correta. Para o texto, seguindo o texto, a letra C está correta. Agora vamos aqui a D. Períodos longos de espera entre um cuidado e outro. Opa, certo também. Isso aqui está certo também. O início de D aqui, ó, tá certo. Vamos ver o restante. Mantendo a singularidade e a individualidade de cada criança sendo respeitada. Errado. Olha só. O final da letra D, o final da D, melou tudo, ó. O final da letra D, melou. Ou seja, a única alternativa que está correta, do início ao fim, é a letra C de casa. A letra D começou certa e terminou errada. A letra B começou errada e terminou certa. E a letra A começou errada e terminou errada. Então, letra C na questão 6. Vamos para 7. Vamos para 7, que a gente não pode perder tempo. Bora lá. Também para o professor da educação infantil. É, Vamos aqui. Com base no currículo da educação infantil,
sobre os objetivos e funções sociopolíticas e pedagógicas das instituições de educação infantil, marque a opção correta. Marcar a opção correta. Vamos lá. A. Estão vendo aí? Então, as instituições devem se limitar a complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, sem qualquer outra responsabilidade mais ampla. Como é, cidadão? Como é, amigo? As instituições devem se limitar a complementar a educação e os cuidados das crianças com as famílias, sem qualquer outra responsabilidade mais ampla. Tá de brincadeira, cara. Risca, 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 risca. O que está errado aqui, ó? Ó, para começar, deve se limitar a complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, sem qualquer outra responsabilidade mais ampla, sem qualquer outra errada. Até mesmo porque a função da escola pode ser complementar? Pode, mas ela também é suplementar, tá? B. As instituições devem se concentrar principalmente a, no rompimento das relações de dominação. Ai, ai, ai. Começou certo, começou certo, começou certo. Sem levar em conta, sem levar em conta outros aspectos, como a sustentabilidade do planeta. Galera, galera, galera. Errado, errado, errado. É tanto, galera, que tudo bem que o assunto não é esse, tá? Mas lá no PNE, no Plano Nacional de Educação, se eu não me engano, na 10ª diretriz, na número 10, vocês podem olhar e conferir se eu estou certo, contempla essa questão da sustentabilidade. Atenção, diretriz, tá? E onde é que está essa diretriz? No artigo 2, no artigo 2º. Dê uma conferida lá, tá certo? Errado isso aqui. Errado, errado, errado. C. As instituições devem proporcionar a convivência entre crianças e adultos sem. Ah, não. Sem se preocupar com a ampliação dos saberes. Claro, isso é importante, não é? Isso não é importante. Não, errado. Ao contrário, tem que se preocupar com a preocupação. Aí, se tivesse assim, ó, com a preocupação na ampliação de saberes, aí estaria correto. Mas sem se preocupar, está errado. Vamos aqui, D. As instituições, estão vendo aí? Tá. Então, as instituições devem promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais. Até aí está correto, hein? Proporcionar condições para o exercício de direitos, compartilhar responsabilidades com as famílias, isso, correto, até aí. Ampliar saberes, correto, é o que faz. A outra está errada, a letra C. Espera aí, compartilhar, certo, ampliar saberes, construir novas formas de sociabilidade e romper com as relações de dominação. Galera, se você prestar bem atenção, essa letra D aqui, ela traz o que está certo, traz o que está de maneira correta, o que está errado nas alternativas anteriores. Então ela traz de uma forma mais completa tudo que está errado, só que da maneira correta, o que está errado nas alternativas anteriores. Letra D, correto. Tudo bem? Agora vamos para a questão 8. Questão 8. Galera, a questão 8 foi a questão base
para eu ter elaborado aqueles mapas mentais que eu mostrei para vocês no início desse encontro. Ou seja, aqueles mapas mentais que eu trouxe para vocês no início do encontro, eles surgiram exatamente da, da observação dessa questão número 8. Abel, e por que até agora você só mostrou questões sobre currículo e tal? Galera, preste bem atenção. Nós teremos ainda outro encontro sobre esse tema. Então, o foco maior desse encontro vai ser sobre currículo. No outro encontro, no próximo encontro, será um foco maior nesse. Só que essa questão número 8, esse conteúdo, ele é bastante técnico, certo? Não dá simplesmente para você responder de forma interessante, com a probabilidade maior de acerto, essa questão sem você saber. Porque ela não é simplesmente interpretativa, certo? Talvez se essa 8 fosse meramente interpretativa, ou usando, deixa eu ver aqui a alternativa que está mais bonita. Ah, já sei, então vai ser a D, porque é aprendizagem significativa. Talvez seja isso, né? Não, mas não é isso que está se pedindo. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. E alguns conteúdos bem teóricos, bem técnicos, eles precisam de uma atenção. Porque como eles são teóricos, técnicos, bastante técnicos, se você não tiver essa atenção, se você não souber minimamente a diferença entre um e outro, a chance de você errar, de você se embananar na hora de resolver as questões é gigantesca. E a sua taxa de acerto, em vez de se manter a mesma ou aumentar, ela cai, ela reduz, ela despenca, o que é natural. Simples assim. Vamos ver aqui, ó. Ó, a teoria tal, que vai ser completada aqui, né? A teoria foi formulada principalmente por Watson e Skinner. O Watson acreditava que todos os comportamentos humanos podiam ser explicados através do condicionamento clássico. Preste atenção nessa palavra, tá? Condicionamento. Condicionamento. Skinner, por sua vez, enfatizava o papel do condicionamento inoperante na aquisição de novos comportamentos dos seres humanos e animais. De novo, condicionamento, comportamento. Galera, qual é? Preste bem atenção. A teoria da aprendizagem, o desenvolvimento da aprendizagem, que fala sobre condicionamento, que fala sobre comportamento. Qual é? Só existe uma. Preste bem atenção. Que fala sobre condicionamento. Aí você pode me perguntar, como assim condicionamento? Eu não entendi. Galera, condicionamento, pense em uma musculação, tá? Ou pense em uma corrida. Quem é que consegue correr mais tempo? Quem tem um bom condicionamento físico ou quem não tem um bom condicionamento físico? É lógico que vai ser quem tem um bom condicionamento físico. Ah, já sei, então são as pessoas magrinhas, né? Os magrinhos, em vez dos gordinhos, têm um bom condicionamento físico. Pode não ser. Eu já vi gente magrinha cansar muito fácil. É claro que a probabilidade é menor, né? Mas eu já vi. Enquanto o cara mais gordinho e tal, que tinha um condicionamento, corre muito mais. E aí? O fato é que o condicionamento está ligado ao treino. Está ligado a
todas as intervenções feitas, o modo como essas intervenções se dão, de modo que gera no indivíduo uma certa aptidão para desenvolver algo. Tudo bem? Então, essa aptidão ela se dá prioritariamente pelo adestramento do comportamento, certo? Ou seja, as minhas práticas, as minhas ações, o meu modo de vida, o meu jeito de fazer as coisas vão me condicionar a fazer determinada coisa, tá certo? Muito simples. Qual dessas perspectivas fala sobre condicionamento? Qual dessas? Vou dizer logo a resposta a vocês e vou explicar uma por uma aqui a vocês de novo, tá? É claro que vai ser a letra C, behaviorista, porque é a única que tem o foco no comportamento, na repetição, no condicionamento, no hábito de receber um estímulo e dar uma resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Então, vai ser muito mais simples das respostas que eu quero, sejam do físico, sejam do intelecto, sejam emocionais, inclusive dos animais. Lembra que eu citei exemplo da minha cadelinha? É exatamente isso. Tá bom? Vamos aqui, ó. Por que as outras estão erradas? Ó, galera, essa A tá errada porque o foco dela aqui, ó, é a compreensão do todo como sendo maior, maior que as partes, o que a soma das partes. A cognitiva se dá através do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cognitivo, certo? Mas as relações, mais as relações sociais, relações ambientais, a interação que se tem, a construção disso, tá? É só você lembrar de Piaget, Vygotsky, tudo bem? Agora preste atenção. D. Da aprendizagem significativa, principalmente de quando se fala em Ausubel, tá certo? De modo que essa aprendizagem significativa não exatamente se dá pelo comportamento. É quando o indivíduo percebe que aquilo que ele está aprendendo, ou que ele tem que aprender, tem um significado para ele. Ele consegue conectar. É meio que uma teia de aranha, de modo que um fio está conectado a outro, tal, e eles estão interligados e tal. Tá bom? Ou seja, o sentido do que se aprende, o sentido, o significado ou o significado. Ai, 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 ficou feio, hein? Normal. Eu ia estranhar se ficasse bonito. O significado, tá? Significado do que é feito. E das inteligências funcionais ou das inteligências múltiplas, tá? De Gardner, tá bom? Ou seja, vários ou várias inteligências diferentes. Várias inteligências diferentes
cada uma com sua especificidade e tal. Tá bom? Vamos para 9? Vamos para 9. Bora lá. 9. É concebido como um instrumento teórico metodológico que a escola elabora. Olha, que a escola elabora. Preste atenção nisso aí, ó. De forma participativa e democrática, gestão democrática, ó, com a finalidade de apontar a direção e o caminho que vai percorrer para realizar da melhor maneira possível sua função educativa. O trecho refere-se ao projeto político-pedagógico, pode ser plano de curso, projeto setorial, regimento curricular, planejamento do ensino estadual. Galera, ó, olha aqui o que tem aqui, ó, para a gente não perder tempo. Ó, olha só, instrumento teórico, metodológico, que a escola, se é a escola, já elimina é. Veja só, já elimina de, por quê? Porque se é a escola e ainda é o apontar a direção e o caminho que vai percorrer e realizar da melhor maneira possível, não é só com relação ao currículo, tá? Ou a escola só trata de currículo? É claro que não. Projeto setorial, nada a ver, tá só enchendo linguiça aqui. Plano de curso. Plano de curso, galera, está muito mais ligado ao regimento curricular do que outra coisa. Então não é. Logo, só resta uma, e que por sinal é a alternativa correta, que é a letra A. Letra A, projeto político pedagógico ou projeto pedagógico. Tudo bem? 10. Vamos a 10. Considerando o que está previsto na estrutura do currículo da educação infantil, assinale a alternativa incorreta. Bora lá. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso está certo ou errado? Tá certo, aí. Campos de experiência. Oxe, tá certo, aí. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá certo, aí. Por quê? Galera, por quê? Por um motivo muito simples. Essa C tá certa. Porque essa C é um campo de experiência. Ó. Tá correto. Unidades temáticas. Não. É escuta, fala, pensamento e imaginação. Outro campo de experiência. Então tá correto. Logo, unidade temática, galera, é o que tem de errado aí. E é para marcar o errado. Porque isso aqui, ó, se diz respeito, não é educação infantil, mas do ensino fundamental para frente. Tudo bem? Tranquilo? Tá certo aí, galera. Galera, espero que você tenha gostado desse encontro. É um encontro simples, um conteúdo tecnicamente simples. A parte mais espinhosa, um pouco, que é mais teórica, eu trouxe para vocês lá no material digital. Tem outras questões sobre isso. Resolvam, por favor. Marquem o tempo. É claro que aqui a gente demora mais um pouco, porque eu vou comentando, eu vou falando, discutindo, certo? Vejam como vocês se saem. Qualquer coisa eu estarei à disposição. E até o próximo encontro. Valeu aí, um abraço e tchau! Valeu, galera!